A rainha Dona Maria morreu muito nova. Ela morreu em 1853, com 34 anos, no parto do 11º filho. O filho mais velho, Dom Pedro V, tinha apenas 16 anos. Ora bem, a Carta Constitucional dizia que ninguém pode reinar antes de ter 18 anos. Portanto, foi preciso designar um regente. E o regente, é claro, foi o pai do rei, o tal Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Dom Pedro V só veio a ser aclamado quando fez 18 anos, em 1855. Entretanto, andou a viajar pela Europa e a aprender. Um episódio que emocionou muito os contemporâneos. No ano de 1857, quando o rei tinha 20 anos, uma terrível epidemia de febre amarela assolou os bairros de Lisboa e fez milhares de mortos. Toda a gente que tinha um parente na província ou algum dinheiro para se meter no comboio e fugir, fugiu ao contágio pestífero. Mas El Rei não fugiu, ficou em Lisboa. E não só ficou em Lisboa, como foi visitar os hospitais onde estavam os agonizantes. Apertava-lhes a mão, desejava-lhes as melhoras, despedia-se até ao dia seguinte e deixava-os morrer na ideia de que El Rei de Portugal os tratava como irmãos. E ficou, na opinião do seu tempo, considerado uma espécie de rei perfeito, o príncipe ideal e generoso, em cujo culto e saudade se uniram os portugueses de todas as correntes. Bom, e realmente é certo que esse jovem deixou escritos que mostram que era uma pessoa inteligente, com um forte sentido de responsabilidade do Estado e um intenso desejo de progresso e de justiça. Mas é claro, ele reinou pouco tempo. Reinou apenas 6 anos, porque morreu aos 24 anos, vitimado por um tifo. E sucedeu-lhe no trono o irmão mais novo, Dom Luís, um príncipe que não tinha sido preparado para essas tarefas. Olha, ele andava no mar a comandar um navio, porque ele era o oficial de marinha, quando recebeu pelo telégrafo a notícia de que o irmão tinha morrido e agora era ele o rei de Portugal. O longo reinado de Dom Luís, que vai de 1861 a 1889, portanto, dura 28 anos, foi uma das épocas de mais rápido e constante desenvolvimento do nosso país. O rei, segundo a ideia do tempo, não intervinha nas questões de governo. Era o símbolo da nação, cumpria as suas obrigações constitucionais, mas entendia que isso de governar, de intervir concretamente na decisão dos problemas, isso não era com ele, isso era com o governo. A verdade é que verificaram-se progressos enormes. São do tempo de Dom Luís coisas que nós habituámos-nos a ver e nem perguntamos quando começaram. Por exemplo, as praias de banhos, os hotéis das termas, os grandes jornais como o Diário de Notícias, o Século, é também dessa altura progressos industriais. Nasce a CUF. A CUF foi durante muito tempo o grande polo industrial português. Fundam-se instituições, por exemplo, a Sociedade de Geografia de Lisboa, como o Ateneu Comercial de Lisboa, o Ateneu Comercial do Porto. É durante esse tempo que se publicam as obras principais de Júlio Diniz, de Antero do Quental, de Oliveira Martins, do Teófilo Braga, que é o introdutor do positivismo em Portugal, de Eça de Queiroz. Esta era a casa, a verdadeira casa
do Eça de Queiroz em Lisboa. É o Grêmio Literário. Fica aqui no Chiado, na Rua Evans. Ele vinha para aqui. Esta é a mesa onde ele escrevia aos seus amigos. Chegava à noite, sentava-se nesta cadeira, a esta mesa, tirava aqui o papel desta gaveta, e era aqui, com aquela letra comprida, rápida, que ele escrevia aos amigos. Ele chamava o Grêmio Literário a sua quinta no Chiado. Daqui a pouco vamos ver a quinta. Bom, e aqui passam-se muitas coisas importantes da sua vida. Era a única casa onde ele se sentia bem, porque aqui só tinha amigos. Se ele jantou aqui, não sei. Agora que olhou por aquela janela, isso olhou com certeza, várias vezes. E lá embaixo, aquele jardim que veem, era a quinta com portas para o Chiado. Ele adorava a sua quinta com portas para o Chiado. É lá que eu vou evocar a vida de Eça de Queiroz. Foi aqui, neste pequeno jardim, que Eça de Queiroz passou longas horas, naquelas suas vindas a Lisboa, vindas de muitos meses, e vinha para aqui, estava rodeado de amigos e ele sentia-se bem aqui, porque era amado, era recebido, era querido por todos. Eça escrevia muito bem, como sabem, mas parece que ainda falava melhor do que escrevia. A conversa dele tinha um encanto, uma subtileza. As pessoas que o ouviam esqueciam-se e era só ele com uma voz mansa e branda, suave, infinitamente subtil, mas infinitamente carinhosa, que falava, as pessoas perdiam-se a ouvi-lo. Talvez aqui não tivesse escrito, porque ele, para escrever, gostava mais, tinha assim uma secretária muito alta, era uma secretária muito alta, desta altura, punha-se em pé, escrevia em pé e com uma caneta nos linguados de papel branco, muito macio, muito calandrado, um papel que parecia cetim. A pena deslizava rapidamente. Bom, e depois ele aperfeiçoava muito, muito essa prosa que escrevia. Prosa que, como todos sabem, foi a mais bela prosa que se escreveu em Portugal durante todo o século XIX. A prosa dessa, o que tem de superior é que é a prosa de um homem extremamente inteligente. Em essa, o lado cerebral, uma visão superior que o coloca muito acima das nossas pequenas divisõezinhas. Essa nunca foi político. Eu sei que os nossos críticos têm se esforçado muito para dizer não, ele era daqui, não senhor, era daqui. Ó senhores, aceitem a lição de inteligência do Eça. O Eça não era de cá nem de lá, era um homem de cima. Ele compreendia e escrevia, e em tudo o que ele escreve há um dom de generosidade. É um homem que ama sem o confessar e corrige sem ofender. É um espantoso prosador. É claro que na primeira fase do Eça, o Eça tem duas fases nitidamente, e é um facto que marca uma da outra. É o Eça solteiro, o Eça que não teve mãe, não teve lar, não teve família e, portanto, é um homem que não teve aquela moldura humana, aquele casulo de ternura, sem a qual todos nos sentimos enregulados. Ele não teve isso, coitado, não teve. Isso sente-se na vida dele. Sente-se, isso é um traumatismo terrível. Os primeiros escritos dele, eu creio que o Padre Amaro essencialmente reflete de uma maneira transposta e complexa, mas o drama do nascimento dele. É um rapaz que nasceu, imaginem, de mãe incógnita. Mãe incógnita, mas é um absurdo, pois é.
é esse absurdo que vai realmente